Nós estamos no finalzinho da oração sacerdotal, que é a oração que Jesus faz na última ceia antes de ir para a cruz. João nos coloca neste momento, e que bonito que é essa oração, porque ela reza por nós. Jesus reza por nós. Ele diz: Pai, eu rezo por aqueles que vão crer em Ti por causa da Tua palavra. Esses somos nós, que não convivemos fisicamente com Jesus, mas 2000 e tantos anos depois, por causa da palavra de Deus, estamos aqui e cremos nele. Jesus reza por nós. E Ele pede a graça da unidade, o dom da unidade, para que todos sejam um. É muito importante que nós entendamos que a lógica de Deus, e foi Jesus quem nos revelou isso, ela é diferente da lógica humana. Então, na matemática comum, eu nunca fui bom em matemática na escola, mas eu sempre fui melhor com as palavras, com o português, com a história, do que com as exatas. Mas até isso é ruim, porque até no ensinamento nós dividimos as coisas. Uma coisa é a matemática, outra coisa é português. Ou nós sempre falamos assim: eu sou da área de humanas, você é da área de exatas. Essas divisões são tão ruins para o nosso mundo, porque nós sempre acabamos enxergando a parte e não o todo. Hoje em dia há um movimento dessas coisas serem integradas novamente, porque outrora, principalmente na Idade Média, já era muito dessa maneira. Nós modernos dividimos muito as coisas. Mas na lógica da matemática, 1 mais 1 é igual a 2. E na lógica de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. Na lógica de Deus, 3 é igual a 1. E aí você me pergunta assim: Padre, mas que lógica é essa? O que significa essa lógica? Que matemática é essa de Deus? Na lógica de Deus, quanto mais você divide, mais você tem. Na lógica da matemática, quanto mais você divide, menor fica, né? Mas na lógica de Deus, quanto mais você divide, maior a coisa fica. É interessante, quando você multiplica na matemática, isso significa que aumenta. Mas a multiplicação em Deus significa abundância. E abundância significa um transbordamento, uma coisa infinita. Nós precisamos aprender o que significa a unidade. E hoje Jesus reza para que nós sejamos uno com Ele e o Pai. Jesus veio à terra, assumiu a natureza humana e colocou a humanidade na Trindade, para que nós fôssemos um entre nós e Deus. E sempre quando as coisas são integradas, elas são unidas, elas fazem a diferença. Quando as coisas são divididas, elas atrapalham a nossa vida. Na lógica de Deus, quanto mais eu dou, mais eu ganho. Porque parece que quanto mais eu dou, mais eu perco, não é verdade? Mas não. E quem consegue entrar nessa lógica da doação de si mesmo ao outro, consegue perceber o quanto isso faz diferença na nossa vida. 2 irmãos moravam na roça, e o pai morreu, e logo quando o pai morreu, eles pensaram assim: vamos dividir o sítio ao meio. Eu fico numa casa, você na outra, você tem a sua vida, eu a minha vida, eu tenho o meu celeiro e você tem o seu celeiro. Então lá no sítio eles plantavam e colhiam e guardavam no seu celeiro, os 2 irmãos que dividiram o terreno do seu pai. E veio uma seca naquela região, e um irmão lá na sua casa pensou assim: meu Deus do céu, será que o meu irmão conseguiu plantar o suficiente para passar essa seca? Então quando dava meia-noite, um irmão botava um saco de feijão nas costas, ia lá e colocava no celeiro do outro. E o outro pensava a mesma coisa: será que o outro conseguiu
plantaram o suficiente para passar essa seca. Quando dava 1h da manhã, botava um saco de arroz nas costas, ia lá e colocava no celeiro do outro, sem o outro saber, com medo de que o outro passasse fome. E então os dois, num determinado dia, deu um problema lá, e eles se cruzaram à meia-noite, um com um saco de arroz e outro com um saco de feijão nas costas. E aí eles se assustaram, perceberam o que os dois estavam fazendo, deixaram o saco, se abraçaram e falaram assim: para que mesmo que nós dividimos? Vamos construir um celeiro para nós dois. Essa, na verdade, é uma metáfora, é uma parábola, como Jesus contava. É claro que o nosso grande celeiro é o mundo. Não tem como, na lógica do mundo, dividir as coisas igualmente para cada um. Até isso é um perigo, né? O comunismo tenta fazer isso e só atrapalha a vida do povo. Mas o que essa parábola quer nos dizer é que nós precisamos colocar o nosso pensamento para pensar na unidade e não na separação. Hoje você vai no médico e tem um médico para olhar a sua perna. E se essa dor irradia para a cabeça, você tem que ir num outro médico. E se aquilo te causa uma angústia, você tem que ir no psicólogo. E se aquilo... tudo, nós somos muito divididos, e essa divisão, ela nos atrapalha muito a nossa vida, porque tudo nós dividimos, tudo nós colocamos. Até aqui eu vou, até depois dali eu não vou mais. Isso até no serviço. No serviço, a pessoa limpa até a ponta da escada. Depois, se é obrigação do outro, o problema é do outro. E nós vamos criando divisões, a nossa vida vai ficando pesada, vai ficando difícil. E quando nós vemos, nós estamos à meia-noite com o saco nas costas, e esse saco das costas significa as preocupações. Estou preocupado com o outro, porque eu não sou capaz de causar um processo de unidade na vida. E as preocupações aumentam. Tudo o que nos divide, tudo o que faz de nós divisão, olha na primeira leitura. São Paulo aproveitou de uma divisão para causar discórdia. Ele queria ir para Roma, precisava ser livre, mas tinham prendido ele, colocaram ele para ser julgado por 2 grupos diferentes. São Paulo não teve dúvida, plantou a cisânia, falou da ressurreição dos mortos. Um grupo acreditava, o outro não acreditava, ficaram brigando entre eles e Paulo foi embora para Roma. Como é que um reino dividido de Jesus pode subsistir em si mesmo? E isso se aplica a todas as situações do mundo. Como é que uma família dividida? Como é que um pai que não sabe o que a mãe está dizendo pode educar um filho? Como é que a mãe diz uma coisa, o pai diz outra? Que cabeça que essa criança vai ter? Porque a mãe diz uma coisa, o pai diz outra. Tudo que divide nos faz mal. Por isso procuremos a graça da unidade. E hoje Jesus reza para que nós sejamos unos. Olha na história da igreja, quantas divisões na história da igreja. João Paulo II no ano 2000 fez o clássico 7 pedidos de perdão, no ano 2000, pedindo perdão justamente pelas dificuldades que a igreja enfrentou, porque foi dividida em si mesmo. Nós cristãos não podemos nos dividir entre nós. Que entre nós, ideologias políticas, principalmente as ideologias, que isso não seja motivo de divisão para a igreja. E quantos erros nós cometemos por causa de divisões políticas dentro da igreja? Na verdade, nós precisamos aprender o dom da reconciliação, de nos reconciliarmos uns com os outros. Peçamos a Deus hoje a graça da unidade interna e da unidade externa, para que nós não provoquemos divisões na família, no trabalho, para que nós sejamos instrumentos de união, que nós, como cristãos, fiquemos firmes no ensinamento da igreja, do Santo Padre o Papa,
no instante de silêncio, peça essa graça de permanecer na fé, na unidade da Santa Igreja.